Pregação e oratoria. Tudo um programa que não é com vídeo que podemos resolver. Na verdade, uma pregação e oratoria se trabalha com os anos. Às vezes fazendo workshop para permitir as correções, mas é um desenvolvimento, é uma construção, um caminho, como dizer. São mais de 35 anos que estou ensinando, pregando e aperfeiçoando a minha oratoria, e não é fácil. Sempre estamos aprendendo. Apesar de todos os problemas que podemos ter, às vezes de saúde, como um esfrio, como a perda de energia com o passar dos anos, tudo isso impacta muito. Mas, vamos lá. Vamos falar hoje de pregação e oratoria. É só uma pequena introdução e depois prometo de dar continuidade. Pregação é diferente do ensino. É muito diferente. A pregação vai desenvolver as bases do Evangelho. Falo bem do Evangelho, que seja dos Evangelhos. Se você assistir a outro vídeo da Bíblia Clarificada, eu expliquei que a nossa estrutura básica da Bíblia são os Evangelhos. Então, a nossa pregação deve ser sempre cristocêntrica. Devemos falar de Jesus, as bases. Com os 4 Evangelhos, dá para pregar facilmente, durante 2, 3 anos de seguida. Evidentemente que você vai aprender aqui, não somente desse vídeo, mas nos outros que vão depois seguir, que devemos trabalhar essa pregação. Com certeza, o Espírito Santo vai nos guiar, mas devemos fazer a nossa parte. E a nossa parte é a mais importante. O Espírito Santo vai nos confortar, vai nos calmar, vai dar uma direção, mas não é Ele que vai falar, não é Ele que vai estudar, não é Ele que vai meditar, somos nós. Cuidado com essas pregações, Deus me falou, o Espírito Santo me falou esta tarde, agora, muitas vezes, e agora estou falando como um profissional da saúde mental, muitas vezes é só as emoções recalcadas que estão no nosso interior, as nossas apreensões, a nossa vontade de transferência que vai provocar uma pregação. Muitas vezes, infelizmente, o altar é usado para fazer justiça nas igrejas, mas não é assim que funciona. Devemos meditar, ler, estudar, ler, meditar, orar, importante, para ter aquela conexão espiritual com o Espírito Santo, a fim de ministrar uma boa palavra. A pregação é importantíssima, baseada sobre os Evangelhos. E isso eu insisto muito. Não vou fazer mais uma vez a vídeo da Bíblia Clarificada, mas você pode ver lá o que estamos argumentando para dizer isso. A pregação deve ser sempre introduzida, sempre, com um tema. Nós devemos dizer, devemos anunciar, devemos declarar. Não podemos entrar em uma pregação, entrando no texto bíblico e depois já divulgando o corpo do texto com a conclusão. Não é assim que funciona. Porque o ser humano, os irmãos que estão ali na frente, chegam na igreja com problema, com dificuldade, enfim, com todas as coisas da vida. Então, aquele momento da pregação,
Evidentemente, tive o louvor, as oportunidades, os anúncios, etc, etc. Mas no momento da pregação, devemos colocar, centrar a reunião, a confraternização que estamos ali, devemos centrar sobre a palavra de Deus. E para fazer isso, devemos impactar, devemos chamar a atenção. Como? Mas como você escolhe um bom livro? Como você escolhe de assistir a um filme? Como você decide de seguir, por exemplo, o telejornal, porque está aparecendo a manchete ali embaixo, vai falar de um assunto importante agora. Vou escolher um bom livro por causa do título. Vou escolher um filme por causa também do tema desse filme. Comprar a publicidade, o mundo inteiro, a comunicação entre as pessoas é baseado sobre o objeto, o assunto. Quando você escreve um e-mail ali, você está ali, assunto, objeto. Está enviando uma carta, um ofício, assunto, objeto. O tema é importante. Você deve chamar a atenção. Se você não envia o assunto, objeto, pega aquela carta, aquele e-mail e joga no lixo. E a mesma coisa acontece quando estamos pregando. Se nós não anunciamos, se nós não impactamos nos 2, 3 primeiros minutos, perdemos a atenção dos nossos irmãos. Então, não somente tu deve falar do tema, queridos irmãos, esta noite vamos falar de um assunto, de um objeto muito importante para a nossa vida espiritual, da necessidade da oração. Como podemos orar? Por que a oração é tão importante? Não, esta noite vamos falar da oração. Já é outra coisa. Você deve impactar fazendo um pequeno comentário. E depois, com certeza, depois de anunciar o tema, você vai impulsar essa pregação sobre a autoridade da Bíblia, o que seja, fazendo leitura bíblica. Aqui agora, eu vou dizer a verdade, eu quando iniciei os estudos bíblicos para o século passado, é que é verdade, o século passado, fui muito abençoado nos meus estudos, porque estudei com os melhores mestres do século passado, com missionários americanos que estavam ali na Bélgica. Era, vamos dizer assim, a técnica era diferente, porque a cultura, o ambiente, a situação do mundo era muito diferente. Tem variedade de pregação, de fazer pregação. Tem a textual, tem a biográfica, tem a expositiva, enfim, tem variedade. Hoje, o contexto é diferente, a nossa história é diferente. Estamos em 2025, não estamos mais em 1990. Passaram muitos anos. Alguns anos atrás, ainda eu pessoalmente estava pregando sobre um trecho, um pequeno parágrafo, um mínimo de 3 versículos. Hoje, não podemos mais pregar sobre um trecho, sobre um pequeno parágrafo. É impossível. Porque estamos em uma sociedade de bulimia compulsiva das redes sociais. Quando você abre o Instagram ali, passa no story, não fica 2, 3 segundos. O povo não gosta de ler. Não gosta de ler, não gosta de estudar. É difícil. Enquanto o nosso cérebro precisa, como eu já falei em outro vídeo, ler e escrever para aprender, para se desenvolver. Hoje estamos em uma sociedade onde não gostamos mais de ler e escrever, não ler no vídeo.
e, come dizer, bater, digitar ali, mas escrever manualmente, que ali, a nível neurológico, desenvolve todo o nosso sistema de conexão que temos ali no nosso cérebro. Então, hoje, como estava dizendo, eu trabalho só com um versículo. Eu trabalho só com um versículo. E já com um versículo dá para fazer muito. Você pode, evidentemente, fazer uma leitura de 2, 3 versículos para, por exemplo, vou dar exemplo a próxima vez, porque hoje já estamos em 10 minutos, não vou chegar à conclusão, mas enfim, você pode fazer leitura de 2, 3 versículos para dar o contexto, mas você deve trabalhar com um versículo. E isso vai impulsar a autoridade da palavra. Não pode iniciar uma pregação sem o versículo bíblico. Isso é importante. Agora, o que vamos fazer com esse versículo bíblico? Um versículo bíblico sempre tem uma palavra-chave. Sempre. O que é uma palavra-chave? Uma palavra-chave é aquela palavra que no trecho vai se repetir várias vezes. É aquela palavra que, se você extrair, tu faz a leitura daquele versículo e não dá mais sentido. É isso a palavra-chave. É a palavra central, é a palavra onde os verbos, os nomes, enfim, vai focar sobre essa palavra-chave. O que vamos fazer com essa palavra-chave? Vamos dar a definição, uma definição correta. Hoje, falamos do perdão, falamos da fé, falamos do arrependimento, falamos do amor, da paz, enfim, de muitas coisas. Mas não dá uma definição. Devemos voltar às bases, definir corretamente. E não é a definição do Wikipedia, não é a definição da Bíblia online, não é a definição que você deve trabalhar, que você deve pesquisar uma definição certa, a definição bíblica. Graças a Deus, existe ainda algum bom dicionário bíblico. São muito raros, mas ainda temos. Para mim, os melhores. E tem no Brasil, não vou fazer publicidade, tem um bom dicionário bíblico aqui no Brasil, mas os melhores são os ingleses, não os americanos, os ingleses, que trabalharam muito em Wycliffe, principalmente em Wycliffe, e tem alguns também em francês, que temos. Evidentemente, quando você estuda a Bíblia, você deve ter um pouco de conhecimento de um outro idioma. Hoje, como é hoje, não pode ficar só com um idioma. Você deve aprender. Você não deve ser fluente, meu Deus. Hoje temos um tradutor no nossos ordenadores, você pode utilizar isso. Mas, como eu já falei, eu tenho variedade de Bíblia de idiomas diferentes. Quando estou preparando algum estudo, evidentemente estou abrindo todas as minhas Bíblias para ver o sentido que um dá e que o outro não dá. Você deve aprender. Não existe um estudioso da Bíblia com a sua Bíblia. Não é. Você não tem uma Bíblia. Você tem a Bíblia que vai se revelar com variedade de versões que vai estar sempre na tua frente. A Bíblia que tu carrega para ir no culto é uma forma de representar que você está apegado à palavra de Deus, mas não é ela. Cuidado, porque às vezes estamos fazendo da Bíblia uma espécie de relíquia. Essa minha versão é a mais autêntica. Não existe. Não existe. Falei, foi a semana passada, falei com um pastor aqui e falei bem claro, nós temos só uma tradução do original. A primeira tradução foi feita a partir do latim.
que já estava um pouco oxidado com aquela Vulgata de Jerônimo. Temos mais ou menos 2835 versículos, que não está dizendo exatamente o que a Bíblia original está dizendo. É por isso que devemos trabalhar com variedade de Bíblia, para saber exatamente o que está acontecendo com essa minha palavra-chave. E nós devemos definir, devemos dar definição bíblica e não definição do mundo. Quando escuta aquele horror de definição, às vezes, acontece de vez em quando, estamos definindo uma palavra-chave, é uma definição que vem do dicionário secular. Não é assim que funciona. Tem uma diferença. Para mim, a palavra paz, no dicionário secular, tem um sentido bem diferente da palavra paz, shalom, que vem da Bíblia, que tem tudo um outro contexto, que tem uma história. A palavra amor, que tem no dicionário secular, tem outro sentido. Quando estou lendo João 3,16, para mim essa palavra amor, amar, amor ao mundo, tem outro sentido que o amor do mundo. E isso deve impactar. Essa definição dessa palavra-chave deve impactar, deve abrir a cabeça, deve abrir o sentido da pessoa. Somos muito superficiais. E devemos tomar o tempo para explicar bem. Às vezes, podemos também fazer as relações com as palavras, se você tem conhecimento, evidentemente, não é necessário com as palavras originais que encontramos na Bíblia. Mas isso não é necessário. Já com o português é muito suficiente. Eu acho que eu vou parar aqui. Estou só com a palavra-chave. Depois vamos fazer a exposição, vamos fazer a ilustração, vamos dar a aplicação e a conclusão. Por enquanto, se você gostou, por favor, me dá um like, se inscreve, me encoraje, por favor. Gostamos, Raniero, pode continuar com essa pregação e oratoria. Depois vou explicar o que é oratoria, porque devemos sim pregar a palavra de Deus, mas devemos ter postura. Devemos ter postura para transmitir a mensagem. Devemos ser técnico, profissional, no despertar a palavra de Deus nos corações dos irmãos. E isso não é técnica no sentido que vou repetir, como acontece muitas vezes, uma espécie de melodrama que acontece, infelizmente, com muitas pregações. Técnico no sentido que eu sei o que estou dizendo, que eu sei, conheço as minhas definições, que eu conheço exatamente a exposição, a fim de impactar o povo de Deus. Você é profissional na forma de administrar e fazer a gerência da minha fala, da minha velocidade de falar. É importante controlar tudo isso. Há muitas vezes o que acontece, infelizmente, é que o impacto do pregador, os 2, 3 primeiros minutos que são estressantes, com a garganta seca, com a vontade de acabar logo. O pregador fala como um telecronista esportivo. Acabou. Deve transferir o conhecimento. Ele tem conhecimento, ele tem potencial, mas infelizmente atrapalha, porque não segura a técnica, não tem aquelas ferramentas de transmissão. Tudo isso eu prometo falar com vocês. Por favor, me dá um like, se inscreve e até já.